Quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento resumo da Escola Bíblica. O título da nossa matéria de hoje é O Crescimento do Reino de Deus. Temos alguns versículos de parâmetro da aula de hoje, a qual nos diz em João 3, 3 e 6, só pode ver o reino de Deus quem experimenta o novo nascimento. Marcos 4, 26 ao 29, o reino de Deus é semelhante a uma plantação. Ainda Lucas 13, 18 e 19, o reino de Deus comparado a uma semente de mostarda. Lucas também 13, 20 e 21, o reino de Deus comparado a um fermento. E 1 Coríntios 6, 9 e 11, a lista dos que não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21, os que praticam as obras maléficas da carne não herdarão o reino de Deus. O nosso texto áureo está baseado em Lucas 17, versículo 21, que nos diz assim a palavra de Deus: porque eis que o reino de Deus está entre vós. Verdade prática. O reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação do século. Nossa leitura bíblica em classe está baseado em 3 textos bíblicos. Primeiro, Marcos 4, 32, Mateus 13, 31 e 33, Lucas 13, 18 e 19. Diz-nos assim a palavra de Deus: e dizia, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe propôs e lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e a o que compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomando o lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e os seus ramos se aninharam, e as aves do céu nela fez a sua morada. Então o reino dos céus aparentemente começou pequeno com Jesus e se tornou nos milhões, que é hoje a Igreja do Senhor. Nesta lição, nós trataremos a partir de 2 pequenas parábolas. Trata do tema principal da mensagem de Jesus, o reino de Deus. Na verdade, ambas as parábolas tratam do crescimento e da expansão do reino de Deus, vista a partir da singeleza e da aparente simplicidade de uma semente ou de uma pequena porção de fermento, cujos efeitos pode ser subestimado pela aparência de ambos. Não obstante, tais elementos são apresentar grande coisa. Ambos provocam um efeito totalmente desproporcional à sua aparência, pois a primeira, depois de plantada e germinada, cresce e torna-se uma árvore que abriga muitas aves. O segundo, o fermento, basta uma pequena quantidade, aplicada a uma porção de massa, milhares de vezes maior, provoca nesta uma transformação incrível, tornando-o maior ainda. Essas 2 figuras foram tomadas por Jesus para exemplificar o início despretensioso do reino de Deus, o qual
trouxe-nos a comparação fantástica sobre a obra do Senhor. Na introdução, diz-nos o comentarista: podemos dizer que, de alguma forma, todas as parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus. Na verdade, em praticamente cada parábola, encontramos algum elemento dele. Algumas, contudo, tratam-se especificamente do reino de Deus sobre a terra. Os textos abordados nesta lição trazem as parábolas que Jesus contou para ensinar a respeito do crescimento do reino de Deus. Elas enfatizam a presença do reino, mostrando que este para presente, ainda que não possamos distinguir exatamente onde ele está de forma concreta, um dia tudo será consumado e todos os discípulos autênticos de Cristo farão parte do reino de Deus naquele grande dia. Interpretação das parábolas sobre o reino de Deus. Tópico 1. Essa parábola enquadra-se bem na categoria de similitude ou similitude. Nada mais é que uma comparação expandida. Ela quer pintar um quadro que se repete e, para isso, usa predominantemente o tempo presente em função de uma analogia. Portanto, a parábola não apresenta um enredo totalmente desenvolvido. Aqui Jesus se volta para o mundo da botânica. O mestre utiliza-se da figura de um grão de mostarda a fim de ilustrar o reino de Deus. Ou seja, a parábola ela sempre nos introduz a uma história para simplificar, para mostrar de uma forma mais fácil de entendimento a quem ouve, para explicar. E neste caso, especificamente, tratando-se da expansão do reino de Deus, da igreja do Senhor. A semente de mostarda. A semente de mostarda simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante. Essa semente é muito pequena, mas quando plantada, cresce e se torna uma hortaliça muito grande. Essa mostarda é de origem egípcia, sinaps, e é encontrada e mencionada nos evangelhos sinóticos por 5 vezes. Mateus 13:31, 17 e 20, Marcos 4:31, Lucas 13:19 e 17:6. Nosso Senhor Jesus utiliza aqui a mostarda negra, conhecida como Sinaps nigra, uma semente pequena que produz um grande arbusto, uma grande árvore. Os contrastes. A parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes entre um começo aparentemente insignificante e uma coração surpreendente entre o culto hoje e o revelado no futuro. O reino de Deus é, como tal, semente. O tratamento atual do reino de Deus possui um aspecto insignificante, mas isso não indica de modo algum que ele é em sua consumação. Abrangerá, ou seja, o universo inteiro. Marcos 13, 24, 27, Apocalipse 5, 9, 13, 7, 9 e Daniel 2, 33, versículo 34. Ou seja, esses textos profeticamente estão dizendo que o Evangelho de Cristo atingirá a todo o mundo. Todos serão impactados por essa mensagem, por essa pequena semente que começou em Jerusalém, chegou em Samaria e até os confins da terra. E chegou a nós hoje para anunciarmos o reino de Deus ao mundo que se encontra perdido pelo pecado. As aparências enganam. O Senhor nos ensina aqui a não nos deixarmos levar pela aparência. Muitas das vezes julgamos as coisas pelo aspecto exterior. O ensino de Cristo apresenta o poder misterioso da fé, que dá início ao reino de Deus. Jesus começou seu ministério com alguns discípulos. Ao longo da história, a igreja alcançou milhares de pessoas. Hoje, a igreja de Cristo compõe-se de bilhões de crentes espalhados pelo planeta. Mateus 8, 11. E esses bilhões está eu e você. Fazemos parte exatamente dessa mensagem
desse pequeno grão de mostarda que começou em Jerusalém e chegou até mim e até você. Subsídio exegético. Jesus aqui continuou com o seu esforço para ajudar os discípulos a entender a verdadeira natureza do reino de Deus, no versículo 30, e como eram lentos para aprender. Confere Atos 1,6. Ele perguntou: a quem assemelharemos o reino de Deus? Graciosamente incluindo os ouvintes no projeto. De forma incidental, podemos notar a importância do pensamento ilustrado nos assuntos espirituais. Com que parábola o representaremos? As ideias abstratas precisam ser revestidas de história e imagem, para que possa atingir o coração e a mente. O tema da parábola é que, embora o reino possa ter tido o menor começo possível, algum dia crescerá e chegará a um tamanho fenomenal. Um grão de mostarda, versículo 31, foi usado proverbialmente para representar alguma coisa muito pequena. Veja Mateus 17:20. Apesar do seu tamanho, a semente de mostarda produz uma planta ou um arbusto maior do que qualquer outra hortaliça do jardim, com cerca de 3 metros de altura ou mais. Os galhos da planta têm tamanho suficiente para permitir que as aves do céu façam seus ninhos e possam se abrigar debaixo da sua sombra. Os pássaros gostam da semente de mostarda, ou seja, tamanho suficiente para abrigar o pecador, para abrigar aquele que se chega diante do Senhor. A expansão do reino de Deus, tópico 2, o campo de semeadura. Nos textos sinóticos que lemos, Mateus, Marcos e Lucas, existe um pequeno detalhe que chama a atenção. Mateus descreve o homem semeando na terra, Marcos no campo, enquanto Lucas fala de horta. Esses detalhes, por se tratar de uma parábola, não devem nos prender. Muitas pessoas têm se perdido aos detalhes na interpretação de parábola. O campo, sem dúvida alguma, trata-se do mundo, e o mesmo exemplifica as parábolas similares. O evangelho vem sendo pregado ao redor do mundo, desde o dia de Pentecostes, pois esta é uma ordem do Senhor. Atos 1:8. Ou seja, a diferença de escrita e de fala dos 3 textos, que ainda que trate da mesma parábola, não é o fato que deve nos prender. O fato que nos prende é o tamanho do grão de mostarda e o tamanho da árvore, como também o tamanho do ministério de Jesus, que começou com ele, alguns discípulos, depois 12, depois 70, depois milhares e milhões. Porque muitas pessoas se prendem à escrita do texto e começam a formar as suas doutrinas antibíblicas. Então, que nos preocupemos com o reino de Deus, com o tamanho que ele cresce, com o tamanho que ele alcança o mundo. Porque isso sim é importante para mim e para você como igreja do Senhor, como noiva. Um lugar debaixo da sombra. O arbusto de mostarda aqui retratado tem cerca de 3 metros de altura, ou pouco mais. Seus galhos possuem tamanho suficiente para permitir que pássaros construam seus ninhos e consigam abrigar-se debaixo da sua sombra. Essa imagem de uma grande árvore, onde pássaros habitam e os seus galhos e animais descansam à sua sombra, é uma reminiscência do ensino vegetamentário a respeito do destino dos grandes impérios, como sobre a ascensão do reino de Deus. Ezequiel 17, 22, 24, Daniel 4, 10, 14. Nós temos o caso da interpretação do rei Nabucodonosor. E essa grande árvore, esse grande pássaro, sobre essa afrontosa árvore que foi plantada e cresceu a partir da semente de mostarda, como diz o comentarista aqui, nos mostra exatamente todos os reinos, todos os povos vindo se abrigar debaixo do Senhor.
todos os povos, estando aos pés da cruz do Senhor. Nabucodonosor viu a grandeza desta pedra que derrubava a estátua a qual ele viu no sonho, que antes representava os impérios dominantes, que segundo historiadores era a estátua do próprio rei Nabucodonosor. Mas nesta grande árvore, todos os reinos se chegam debaixo dela, aproveita da sua sombra, aproveita dos seus galhos para fazer o ninho. Não despreze os pequenos começos. A certeza que Cristo dá ao ensinar essa parábola certamente provocou uma forte conscientização, um enorme encorajamento para a igreja nascente na época dos evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Uma igreja que estava enfrentando diversas lutas neste mundo. A parábola escatológica lembra o que disse o soberano Senhor a respeito do cedro no qual os pássaros encontrarão abrigo, à sombra dos seus ramos. Ezequiel 17, 23 e também 31, 6. Também nos desperta para a pergunta levantada pelo profeta Zacarias: quem desprezará o dia das coisas pequenas? Zacarias 4, 10. Não podemos desprezar as coisas pequenas, porque as coisas pequenas podem se tornar grande, como se tornou a missão do Senhor Jesus. Subsídio bibliológico. Jesus disse que a semente de mostarda é realmente a menor de todas as sementes. Trata-se de hipérbole, designada a enfatizar a natureza minúscula da semente. Entre os rabinos, esta semente era usada proverbialmente por sua pequenez. O que Jesus quer dizer é que se torna um arbusto de tamanho significativo e até proporcional, abrigo para pássaros. Assim também, o reino dos céus tem começo modesto, não observado por muitos, mas eventualmente tem grandes efeitos. O avanço da igreja primitiva desde o seu começo do examinador a transformação no Império Romano fornece comentários apropriados para o significado da passagem. A referência à árvore indica um império em expansão. Ezequiel 17, 23, 31, 1 ao 9, Daniel 4, 10, 12. Os pássaros representam as nações do império. Daniel 4, 20, 22, como já falamos. A parábola do fermento reforça o começo da semente de mostarda. O fermento tem imagem negativa ou má na Bíblia, como em Mateus 16, 6, 11. Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Também é usado negativamente no Antigo Testamento, Êxodo 12, 15 e Levítico 2, 11. Embora também tenha uma imagem positiva em Levítico 7, 13, 23, 15 e 18. Aqui Jesus usa o fermento para mostrar como um item pequeno, não observado, pode penetrar todo. Muitos não reconhecem que o reino é considerado insignificante por muitos, mas não devemos menosprezar o dia das coisas pequenas, como disse Zacarias. O fruto segue a fidelidade, Gálatas 6, 9. O trabalho do discípulo mais humilde pode ter efeitos de longo alcance. É isso que precisamos ter em mente. Não simplesmente o tamanho, não simplesmente o começo, mas o efeito que tal coisa pode causar na sociedade, que pode impactar a nação. E nada melhor do que a representação para nós hoje do grande evangelho, da grande alcance do cristianismo, a semente de mostarda e o fermento sobre a massa. Quem participa do reino de Deus? Tópico 3. Todos os autênticos discípulos de Cristo participam do reino de Deus. Não basta apenas ser frequentador de igreja. É preciso ser discípulo de Cristo. Marcos 8, 34, 38. Ao questionarmos quem participa do reino de Deus, nos surge a ideia do discipulado. O tema do discipulado tem sido esquecido em muitos arraiais evangélicos na atualidade. Contudo, se prestarmos atenção à chamada,
grande comissão, temos o mandamento de fazer discípulo. Mateus 28, 19 e 20. O crescimento do reino de Deus é de fato surpreendente, mas Deus escolheu que isso aconteça através da prática do discipulado. Afinal, somente os discípulos de Cristo, na consumação do século, entrarão no reino de Deus. Ou seja, eu e você somos discípulos. Eu e você temos a ordem imperativa do Senhor de sairmos a este mundo e anunciarmos a Cristo, de anunciarmos o Salvador. Eu e você temos a obrigação de alertar o pecador, que ele não pode continuar no pecado, que ele precisa abandonar o pecado, seja as drogas, o álcool, a prostituição, a pedofilia, o crime, o assassinato, o homossexualismo, o lesbianismo. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 diz que somos atalaias do Senhor. E se nós não avisarmos e o ímpio morrer no seu pecado, o sangue dele será requerido das nossas mãos. Mas se avisarmos e ele morrer no seu pecado, não temos mais culpa. Mas se não avisarmos, temos. Então eu e você, a igreja, a noiva do Senhor, temos essa grande responsabilidade. Não podemos negligenciar. E infelizmente, a igreja da atualidade tem perdido esta característica. Tem perdido o foco dessa grande missão, que é levar o evangelho ao pecador. Quem tomou uma decisão para que pudéssemos participar do reino de Deus é preciso atender ao convite de Cristo. Marcos 8,34. Ser discípulo de Cristo significa muito mais que atender a um convite de vir à frente. O texto de Marcos diz que o convite é dirigido a quem quiser. Isso significa que a soberania divina não violenta a liberdade humana. Depois de receber o chamado do Espírito, é preciso que haja uma decisão pessoal. E essa decisão envolve renúncia. Ou seja, deixamos o velho homem e a velha mulher para termos agora a natureza de Cristo. Não adianta sermos apenas, como disse no texto passado, sermos frequentadores de culto. Não. Nós temos que pegar a missão que o Senhor nos deu em nossas mãos e fazer desta missão conhecida ao mundo que cada dia mais se enreda pelo pecado, com ideologia de gênero, com casamento de homem com homem, de mulher com mulher, com sexos bestiais entre animais, com prostituição desenfreada, com drogas, crimes, assassinatos, aborto. Tudo isto mostra que o pecado tem tomado as rédeas deste mundo. E eu e você, como mensageiros do Senhor, eu e você temos a missão de alertar este mundo. Quer eles nos ouça, quer não nos ouça. Quer nos escute, quer não nos escute. Eu e você não podemos nos calar, não podemos nos acovardar. Como eu já disse e citei atrás, Ezequiel 3,18 diz que se calarmos, seremos culpados do sangue do pecador. Mas se falarmos, estamos livres. Quem tem uma relação pessoal com Jesus, um discípulo de Cristo, não é um admirador, mas um seguidor. Jesus chamou-nos a segui-lo. Um verdadeiro discípulo segue as pegadas de Cristo. 1 Pedro 2,21. Aquele que participa do reino de Deus é uma pessoa obediente. João 15,14. Nós devemos obedecer ao seu comando, por ele ser Senhor e também por gratidão. A grandiosa salvação que ele nos deu. Essa é a grande verdade que não pode ficar escondida de quem é o verdadeiro discípulo do Senhor, de quem foi chamado para levar essa mensagem de esperança ao mundo. Porque, como eu venho dizendo, o mundo está cada dia mais indo para o pecado. O mundo está cada dia mais afastando de Deus. As pessoas estão indo para longe de Deus. As pessoas estão falando em Deus da boca, mas com o coração longe. Isto não é acusação. Isto não é
querer ser melhor do que eles. Não. A história, os relatos, as ações está nos mostrando isso. E eu e você, como a noiva de Cristo, temos essa missão. Chega de frequentar culto. Chega de simplesmente achar que participar 3, 4 dias por semana de um culto, cantar, pregar, discipular, escola bíblica, estudos bíblicos é suficiente. É hora de tirarmos o nosso traseiro da cadeira. É hora de regaçarmos as mangas, pois estamos nos últimos dias da terra. Pois tudo nos mostra que Cristo vem e teremos que apresentar diante do Senhor o que Ele nos deu, para não sermos pegos como aquele homem que enterrou os 5 talentos porque sabia que o seu Senhor era bravo. E ele disse: servo maldito, por que não emprestaste o meu dinheiro ao banco? Uma linguagem tipificada. Por que não granjeasse? Por que não fizeste o que os outros fez? Porque os outros multiplicou, os outros dobrou. Então eu e você temos a missão também de levar essa mensagem. Quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo? O discípulo de Cristo tem uma caminhada dinâmica com Ele. Trata-se de um desafio diário. Todas as nossas escolhas, propósitos, nossos sonhos e realizações devem ser pautados na vontade do Senhor. O discípulo de Cristo é ninguém que vive em um mundo cujos valores estão invertidos. Marcos 8:35. Por isso entendo que, no âmbito do reino de Deus, ganhar e perder é ganhar. Somos chamados para assegurar os interesses do reino. E para isso, muitas das vezes, temos de deixar de lado os interesses egoístas e aparente segurança terrena. Porque o mundo jaz do maligno. É o pastor Paulo que diz isso? Não. A palavra de Deus. Muitas das vezes precisamos perder para ganhar. Muitas das vezes temos que deixar o conforto do nosso lar, como muitos missionários que estão aí. Muitas das vezes temos que negar a nós mesmos. Muitas das vezes temos que abrir mão dos nossos desejos para fazer a vontade do Senhor. Porque foi para isso que o Senhor me chamou. Foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor não te chamou simplesmente para cantar na mocidade, no círculo de oração, para ser um tocador da igreja. O Senhor não te chamou simplesmente para ter uma banda. O Senhor não te chamou simplesmente para ser um pregador ou um cantor da igreja. O Senhor não te chamou simplesmente para dirigir o culto de missões, de jovem, de senhora, ou simplesmente para ser um pastor que dirige o culto. Não. O Senhor te chamou para ser discípulo, e todos nós somos discípulos. Todos nós temos a missão de levar essa mensagem do Evangelho. Não existe grupo de obreiros específico para evangelizar. Podemos até montar dentro da igreja para melhor atender a obra. Mas todos têm a missão de evangelizar. Todos têm a missão de anunciar a Cristo a este mundo. Conclusão. É interessante notar que nem todas as parábolas possuem uma aplicação direta e marcante. Em muitas delas, o crente precisa contentar-se em deixar que a parábola cumpra seu objetivo, sem que haja uma hermenêutica forçada. A parábola do grão de mostarda nos apresenta a realidade do que é o reino de Deus. Teve um início insignificante e desde então cresce assustadoramente. Ao final do tempo, ele atingirá todo o universo. Que todos nós possamos fazer parte desse glorioso reino que não terá fim. Esse reino, ele vai abranger o mundo todo. Este reino vai alcançar o mundo todo. Não é simplesmente um grupo fechado. Não. Todos que chegarem ao Senhor, todos que entregarem a sua vida ao Senhor, todos que reconhecerem o sacrifício do Senhor, farão parte deste reino. Irão morar com o Senhor para sempre nas mansões celestiais. Porque quando ele saiu daqui há quase 2000 anos, ele disse: eu vou vos preparar lugar. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então você vai para este lugar. Todos que reconhecerem o sacrifício perfeito de Jesus e que negarem o seu eu, que renunciarem o pecado, que renunciarem o mundo, farão parte deste reino. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhas de São Paulo, Jundiaí. Convido você, que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, a se inscrever. Digite lá, paulo.delanhese. Compartilhe os nossos vídeos. Envie aos seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp, aos seus contatos. Peça para eles se inscreverem, pois assim nos ajuda a divulgar a palavra do Senhor. Hoje resolvemos fazer a aula com a camisa do mito, Bolsonaro. Pois Bolsonaro é o único que tem proposta para a família. O outro quer destruir a família, mas ele quer unir a família. De que lado você está?